Olá pessoal, agora são 14 horas e 10 minutos do dia 23 de 4 de 2020. Sou o Luciano Ayan, pseudônimo para Carlos Augusto Afonso. Vamos ser bem breve aqui, né? Que agora nós vamos reduzir ainda mais o tamanho das autópsias morais, para ser pontual no tema, no foco, né? Então aqui eu quero tratar de um exemplo relacionado a um sujeito aqui chamado Paulo Breguet, que é um olavista, né? Me parece, né? Que é uma pessoa daquele. Ele é um colunista do aquele site Brasil Sem Medo, né? Que é o jornal BSM, né? Que na verdade a gente já chama isso carinhosamente de jornal BDSM, né? O que esse sujeito aqui faz, né? Eu queria lembrar vocês, para vocês vão entender que isso aqui funciona como um exemplo perfeito, tá? De gaslighting, tá? Com um tanto também de xadrez 4D. Se vocês clicarem na playlist, né, a playlist Regras do Bolsolavismo, vocês vão poder assistir os 10 episódios, que cada um deles desmascara um dos 10, né? Eu selecionei 10 principais regras para manipulação que os bolsolavistas utilizam, e assim como qualquer seita destrutiva utiliza, né? E vocês vão poder entender, né, ali como é que funciona, por exemplo, o gaslighting. Gaslighting está exemplificado no episódio 7. Tá? O xadrez 4D está no episódio 8. E também tem, se vocês quiserem observar um pouco, também o chantagem emocional está no episódio 6. Mas eu acho que, em primeiro lugar, mais relevante aqui, vocês observarem o gaslighting. Então, a ideia do gaslighting, né, como vocês vão observar lá, é fazer a pessoa questionar a sua própria capacidade individual, capacidade de julgar as coisas, aí a integridade também. Então, a capacidade, a integridade, a capacidade de você julgar. Eu não estou mais te questionando, assim, manipulando a sua moral mesmo, assim, o seu sentimento moral. Estou manipulando, nesse caso, se eu for usar esse tipo de gaslighting, manipulando o seu senso de julgar o que é certo ou errado mesmo, né? Tipo, você não tem condição de julgar ainda, você não é nada aqui para poder entender isso, né? E aí você tem também, né, o questionamento até a sanidade, né? Você não pode confiar nem na sua mente. Então, você não pode confiar na sua capacidade, você não pode confiar na sua mente, você não pode confiar na sua capacidade de julgar as coisas. Então, o que você é? Tu é um impotente e você depende unicamente do grupo. Né? Então, quando eles fazem isso para as pessoas, quando eles falam às pessoas do grupo, isso eles estão, então, instilando o senso de impotência. O resultado desse gaslighting excessivo é que as pessoas se sentem impotentes perante a liderança do grupo. Tá? Então, o texto que ele fez, chamado A Solidão do Ex-Olavista, eu tinha chegado a clicar e visualizar e ler o texto, que é uma coisa ridícula do início ao fim, né? Os mesmos truques de sempre, eu vou fazer uma visão geral, porque quando eu cliquei de novo aqui, né, no link, minutos depois, estava só conteúdo exclusivo para assinantes. Tudo bem, né? Se quiser fazer assim, né? Já que, né, o estranho, né, não está liberando esse conteúdo aqui para as pessoas, eu não vou pagar essa porcaria, evidentemente que eu não contribuo com esse tipo de gente, né? Eu acho que isso aí é degradante. Mas vale a pena mostrar como é que o truque funciona, tá? E vocês vão encontrar, quem tiver acesso ao conteúdo interno, vocês vão ver isso tudo que eu estou falando dentro desse textinho. Aqui eu vou comentar basicamente o que ele tem aqui na manchete, né? No título, Solidão do Ex-Olavista, e depois um subtítulo, assim, ó, 43 curtidas e um retweet. Ninguém o vê, ninguém o ouve, ninguém o lê. Isso aí, provavelmente, ele deve estar usando jogos psicológicos para poder intimidar pessoas que devem ter saído recentemente do olavismo. Por exemplo, teve muita debandada, porque foi a luta interna lá por. Sempre esses grupos aí são uma disputa por atenção da chefia, por atenção dos líderes, por atenção das figuras mais relevantes, por espaço, porque a pseudo-personalidade. Isso vocês vão ver no episódio 10, que é a psicologia do peão. Esses grupos eles são orientados a um destruir o outro. E porque é assim que esses grupos se degradam. As pessoas que têm senso crítico têm que ir embora, né? Então, o que esse texto ele faz, né? Então, basicamente, ele utiliza a ignorância que as pessoas possuem em relação aos truques de manipulação de debate e, por exemplo, porque, como já se nota na CPMI das fake news, os perfis de orientação olavista são bombados, né, em grande parte, por bots. Então, você, de repente, passa a concordar com eles e começa a receber um monte de like no seu perfil. Então, você, opa, tô tendo like, tô tendo retweet, quase todos artificiais, né?
E isso, por que eles fazem isso? Porque todos os grupos sectários, eles são grupos também de pertencimento. Você tem que se sentir pertencendo a um grupo. Mas esse pertencimento a um grupo, ele vem por quê? Pela instigação do senso de dependência. Você depende do líder. Então, isso é um contrário de um grupo de autonomia. Então, quando a pessoa ela sai do núcleo olavista, é muito provável que o número de likes artificiais que ela tem diminua. Isso aí é esperado. Então ele começa a usar vários truques de gaslighting do tipo: você vai ficar sozinho, abandonado, ninguém mais acessa você. Como se as pessoas que saíssem estivessem arrependidas, né? A taxa de pessoas que mandam eles tomarem naquele lugar e depois quer voltar a partir dessas ameaças, isso aí é mínimo, porque na verdade não vale a pena. As pessoas observam, pô, tá, então aqui eu tô recebendo 400 agora likes num post meu, só que isso aqui é artificial. Pô, então é melhor receber 20 que não seja artificial e você começa a construir um público real. E aí você começa a monitorar realmente, né, aquilo assim, qual é o seu público, para quem você fala, né? Então, isso que ele está vendendo é assim, está vendendo ouro de tolo. Mas ele faz as pessoas que estão dentro do grupo se sentirem especiais. E aí ele começa a usar vários truques. Você, no final das contas, sai por ego, né? Eu não me lembro se ele fala assim, isso aí de sair por ego, tá? Mas eu sei que ele fala assim, no fundo, o que você queria era ter um espaço, a amizade, e não sei o quê, e queria ser alguém igual ao Olavo, e não conseguiu, e agora, então, vai encarar a solidão. Isso tudo o que eles fazem. Isso aqui quer dizer o seguinte, na verdade, esse tipo de texto é mais propaganda que eles fazem para as pessoas que estão dentro do grupo, né? E para elas se sentirem, então, então eu sou especial, né? Então, as pessoas que se juntam a eles são assim orientados a se considerarem inferiores. Essa é a instilação, então, do senso de impotência. Então, você não é nada perante o líder deles e, logo, então, você não é nada perante o grupo. Esse é o truque assim mais fundamental. É preciso, então, fazer a pessoa se sentir um nada, porque isso ela faz. Quando a pessoa ela aceita esse senso de impotência, ela vai ficar assim, então eu não posso confiar nem na própria mente minha, né? Não, não pode. E aí as pessoas vão perdendo a autonomia. Então, este grupo, ele é orientado à dependência. É isso que é importante lembrar, né? Todo grupo sectário, ele é orientado a ampliar dia após dia a dependência dos membros perante o grupo. Por isso que eles orientam também as pessoas a ter comportamento antissocial. Isso é muito diferente da maioria das instituições de ensino, de grupos de ensino, que as pessoas elas vão buscar o quê? Autonomia. Então você, imagina, você vai lá aprender filosofia num curso de 6 meses, por exemplo, né? Uma extensão de 1 ano, não importa. Aí, ao final disso, você não depende mais do pessoal. Você ganhou o seu diploma e você vai buscar o seu desenvolvimento numa outra instituição. Você vai ter amizades ali, mas você é orientado a buscar o quê? Autonomia. Seja autônomo. Por exemplo, todos os núcleos de formação de opinião que você tem, assim, por exemplo, você tem a direita, a esquerda, não importa. A maioria deles é orientado à autonomia. Você, por exemplo, eu li, por exemplo, aquele livro A Imaginação Totalitária, do Francisco Raso. Eu não li o outro livro dele contra o aborto. Provavelmente não é bem o tema. Pode ser que eu leia quando eu tiver tempo. Peço desculpas, viu, Raso? Mas a imaginação totalitária é ótimo, porque era o tema que eu estava querendo entender um pouco mais. Então eu assimilo o conhecimento, mas eu tenho autonomia para poder discordar dele, não querer, não acessar outros conteúdos e focar naquilo que eu quero buscar em termos de conhecimento. Martim Vasquez também. Então, aquele livro lá que ele fez, né, sobre a tirania dos especialistas, um livro recente, eu achei sensacional. Tá? Mas ainda falta eu ler, por exemplo, A Poeira da Glória. Eu comprei, mas eu ainda não li, não tive tempo. Mas eu tenho autonomia para discordar, para aproveitar aquilo que é bom e buscar o conhecimento em outros lugares, nos temas que me interessam, o que é o conhecimento comparativo. Então, isso aí é a busca por autonomia. Você não depende dele. Você vai lá, não depende dessa pessoa, não depende daquela pessoa. Então, isso é orientar a autonomia e é isso que as pessoas devem buscar quando elas estão buscando um conhecimento fora do grupo, né? Agora, quando você está indo para o inverso, o que é o inverso da autonomia? Né? É a dependência. Né? O inverso por exemplo, da autonomia também, uma das características inversas, né, da autonomia é a submissão. Então você não vai olhar para aquela pessoa que está te passando conhecimento
como apenas alguém que está passando um conhecimento para ser comparado com os outros. Não, mas você vai olhar para ele como a única fonte de conhecimento. Ou só o que acontece? Quando você olha para uma pessoa como única fonte de conhecimento, você não o compara com o resto. Você fecha, a mente se fecha para o resto, porque ela acredita que ela não é capaz nem de pensar. Observe então esse tipo de gaslighting. A pessoa dizendo o seguinte: vocês não são nada perante o grupo, vocês não são nada perante a gente. Vocês veem isso aí em outros formadores de opinião? Tirando do olavismo, não. É o olavismo que faz essa palhaçada, esse tipo de circo. Porque as pessoas se sentem dependentes e elas ficam arrogantes, porque elas estão se fechando, elas não são capazes de olhar qualquer coisa que está lá fora. Então, por isso que esses bots que eles utilizam, esses retweets, essas estruturas de apoio mútuo, ajuda bastante, então, eles a manipular esse senso de impotência que é falso. Muitas pessoas se sentem impotentes perante o grupo, os olavistas, quando as pessoas estão lá dentro, né? Muitas pessoas se sentem impotentes quando, na verdade, elas têm até mais condições para julgar as coisas do que elas acham que têm. É uma situação muito triste. Então a pessoa fica pedante assim: quem é você para julgar o meu mestre? Tá, aí você fala assim para a pessoa: tá bom, eu não sou nada. Vamos imaginar que eu não seja nada. Então, você então é capaz então de julgar? Então, me mostra aqui qual é o ponto dele aqui que você quer validar. Aí a pessoa começa a recuar, mas vai ficando arrogante para manter a dissonância cognitiva. O que acontece? Ela se sente parte de uma elite, mas essa sensação ela é falsa, porque ele não tem como comparar o conhecimento, porque ele foi isolado, né? E aí eles começam a usar esses recursos para dizer o seguinte: quem sair do nosso grupo vai sucumbir, vai acabar. Já falaram isso para todo mundo, falaram para o Danilo Gentili, falaram para o Lobão, falaram para todo mundo. E as pessoas, como é que acontece? Elas vão lá e começam a crescer depois. Tem alguns, por exemplo, que você tem como o caso do Marlos Appius. Então ele ficava, era da direita, e pulou fora, mandou, ó, saiam, não quer saber, não quero mais papo com vocês. Teve uma queda, começa a ser linchado e depois começa a crescer, e porque a pessoa começa a abrir os horizontes. E o horizonte, o olavismo, ele é um horizonte restrito. Então eles criam essa bolha que dá uma falsa ilusão de que você é aceito agora. E claro, se você sai dessa bolha de uma hora assim, você tem uma queda de likes, de retweets, os seus bots não vão mais estar ativados para você, por exemplo. E aí você começa aos poucos a ver que, putz, olha o quanto de conhecimento essas pessoas esconderam de mim, o quanto que eles estavam mentindo para mim, o quanto que a gente tem o conhecimento atrasado, né? Eu, por exemplo, se eu não tivesse me envolvido com essa gente, eu fiquei envolvido anos com esse tipo de gente, eu não teria, primeiro, envolvido em presepadas, né? E não teria me envolvido em algumas polêmicas que eu andei me envolvendo e teria, muito provavelmente, né, conhecido coisas como teoria do seletorado, a dinâmica social, a metodologia sobre seitas muito mais cedo, talvez, né? Pode ser que não, pode ser que não teria acontecido, porque foi uma amiga que falou: olha, Ayan, isso que você está fazendo, dá uma olhada no estudo sobre seitas, né? Mas o que importa é que fora do grupo há sim uma chance muito maior de desenvolvimento, embora uma queda de likes. Aí ele começa a usar esse briguet, ele usa no texto, tem um ponto que ele fala assim: de que adianta você sair e ficar agora ouvindo até esquerdista te chamando de ex-terraplanista que está criticando o Lava? Então ele quer dizer o seguinte: a partir do momento que você sai, né, os outros estão se aproveitando de você, do que você está criticando, da sua crítica ao Olavo. Na verdade, o que ele está fazendo de novo é gaslighting. Isso tudo é gaslighting, tá? São todos exemplos de gaslighting. Vejam lá no episódio 7, tá? O que ele está querendo dizer é o seguinte: não, você está agora sendo usado pelos outros. O cacete. A maioria das pessoas que pularam fora do lavismo não estavam esperando nenhum ganho ali, estavam pensando em conhecimento e não vendo aquilo lá como um negócio, e viram que aquilo era fraude, né? Isso aqui é tudo embuste, vocês não têm nada para entregar, vocês não têm uma alta cultura, vocês não têm ementa. Se a gente quer saber quem são os melhores do grupo, vocês não. Não pode falar, não pode. Porque a gente sabe que é assim, né, que funciona. E aí fica instilando, então, para manter esse falso elitismo, esse senso aí de dependência, né, de impotência, para que a pessoa vai ficando dependente psicologicamente do grupo. E aí vai se isolando, né? Fora daqui eu não sou nada. Todo grupo sectário faz isso. Não importa se é um grupo terrorista tipo Al-Qaeda,
Não importa se é uma seita destrutiva, violenta, como a Synanon, que sucumbiu em 91. Não importa, é tudo a mesma coisa, é tudo. O Lyndon LaRouche, que é o que ensinou todos esses truques aqui para esse pessoal, não importa, o Lyndon LaRouche faz isso aqui o tempo todo. Você não é nada. Você não é nada perante. Você não pode nem pensar. Você não é capaz de pensar. Eu vou te ensinar a pensar. Aí a pessoa tem que ficar esperando. Eu tô aguardando, né? E aí dá aquele senso de pertencimento, né? Que é ilusório, que depois muitos são expurgados ali. E aí, como é que fica? Qual é o ganho de estar, né? Então as pessoas saem, né? Saem e quando a pessoa sai, por exemplo, assim, tá ganhando 800 likes e vai ganhar menos, e muitas vezes depois vai crescendo, a pessoa falou, meu, olha, eu tô até aliviado, sabe? Por exemplo, se eu tivesse atrás de likes, eu não teria bloqueado 3.000 perfis do Lavistas. Eu não estou bloqueando porque eles vêm encher o saco. Eles vêm aqui. Eu não vou no perfil deles, eles vêm. Ah, não, ninguém te ouve, ninguém te lê. Então por que tem gente, várias pessoas entram em contato e falam assim, Ayan, não escreva essas coisas não, porque isso aí pode gerar um impacto, um dano para a direita. Olha, desculpa, gente, eu tenho que seguir o que a metodologia fala, né? A metodologia da dinâmica social sobre seitas no estudo no autoritarismo. É uma pena, se está fazendo coisas que, se a gente expor, isso vai queimar o filme da direita, então vocês da direita que pressionem o presidente de vocês para chutar esses olavistas. Eu não vou ficar, não é minha parte fazer isso. Desculpa aí, viu, gente? Desculpa, não é minha parte, tá? Mas se, não, né? Então todo mundo, se essas pessoas, não, ninguém lê essas pessoas. Então, por exemplo, Nando Moura, Diego Roques, todo mundo que saiu, criticou, se ninguém lê, por que fala o tempo todo, o dia inteiro desses caras? Eu sei que, olha, eles falavam de mim o tempo todo, aí pararam. Eu sei porque pararam, que não são bestas, né? Porque eu estou mostrando item por item, truque por truque que eles fazem para manipular as pessoas. Como o gaslighting, né? Então, você vai ficar sozinho se você não ficar no grupo. Você agora tem o quê? 50 curtidas num post. Agora você só tem um retweet aqui num post. Meu amigo, você está querendo negociar isto? Meu, enfia like desses bots aí, retweet dos bots, enfia no cu. Não, enfia no cu. Porque, olha, é a mesma bosta daquela seita da Cinnamon que eu falei, né? As pessoas, o cara lá, o arquiteto vai lá, gosta da causa, doa dinheiro pro cara, começa a participar das reuniões. Não era alcoólatra, era uma seita que prometia inicialmente salvar as pessoas do alcoolismo, né? E aí virava uma seita destrutiva mesmo. Depois agia, né? As pessoas descobriam que aquilo ali era uma seita destrutiva. Só que o William Owen, o arquiteto, ele não era alcoólatra, ele gostou da utopia do Chuck Dederich. E aí depois ele cansou, ele viu os espancamentos e falou, vou embora dessa merda aqui, chega, não apoio mais isso aqui. E começaram a falar, você é um ingrato, você depende da gente, você vai ficar sozinho. Que isso, né? Então, é esse tipo aqui, a solidão do ex-olavista. No final das contas, o que é? Na verdade, é uma companhia que eles têm, né, os olavistas, tirando alguns líderes espertalhões, a maioria aqui é um bando de castrado, né, impotente, eles se sentem impotentes, eles se sentem incapazes de pensar, não têm autonomia e acham que dependem do líder, que na verdade, né, deve morrer de rir disso aí, né, porque é sempre assim, é a mesma trucagem. Nenhum outro formador de opinião, núcleo de formador de opinião, você vai ouvir essa palhaçada aqui do tipo, se você deixar, vamos imaginar o Joel Pinheiro, se você deixar de seguir meu canal, você vai ficar sozinho, ou imagina o Pondé, se você deixar de ler o que eu escrevo, você vai ficar sozinho. Ou então a Sabrina Fernandes, né, que é da esquerda. Se você deixar de acessar aqui, você vai ficar abandonado. Não, ninguém fica com essa baixaria, porque são grupos onde grupos, né, núcleos de conhecimento, pessoas, setores, o que estão buscando, que não entendem que a lógica do conhecimento é buscar autonomia. Você não ficar dependente um do outro. Mas como é uma seita destrutiva, o que eles fazem? Eles orientam as pessoas a ficarem dependentes dia após dia do grupo. Se vocês gostam disso, se vocês que são olavistas gostam disso aí, fiquem. Mas vocês não passam aqui de um bando de impotentes, um bando de pessoas que se diminuem perante um líder e um bando de pessoas que só tem encenação. Porque quando a gente esfrega na cara de vocês o que o líder é e a gente exige que vocês validem o conhecimento de vocês ficam dando chilique. Porque vocês morrem de medo. Vocês morrem de medo de descobrir o seguinte: vocês não são parte de alta cultura coisíssima alguma. Vocês são uma escória cultural. Porque
teria talvez chance de produzir alguma alta cultura se fosse um conhecimento comparativo. Agora, se for esse bando de gente aí que fica com senso de impotência, com medo de olhar o que tem fora, e ainda se sentindo bem só porque tem um pouco a mais de likes porque vieram por bots, gente, vocês são lixeira mesmo. A companhia de vocês é desagradável. Então, por isso que eu digo, bloqueiem olavistas. Bloqueiem, eles merecem, sabe? Essa postura aqui é ridícula, enche o saco, tá? Se até fosse um pedante que falasse, tá bom, você é pedante? Então tá bom, vocês são os violentos? Então mostra aí, vamos comparar. Cadê as fontes de vocês? Cadê a ementa? Cadê os que são aprovados? Tem nada, tem nada. É o quê? Puro pastel de vento. Não passa, não é muito diferente, embora, claro, aceita Los Narcos Satânicos era aquela, né? Era outro nível, é primeira divisão. Isso aqui são de terceira, eles não são covardes. Mas é uma seita de primeira divisão, é uma seita assassina. Eles mataram 20 pessoas e achavam que eram protegidos por balas, né? Foram presos, aí na prisão, um deles chamava Serafim, em 1989. Ele foi preso e ele falava: eu não posso ficar preso aqui. As forças das trevas virão me livrar. Não adianta. E ficava rindo com aquela pedância, né? Aí um delegado até falou: mesmo, demorou para o pessoal cair na real e ver que não tinha força das trevas que fosse livrá-los, né? Então é isso. É esse tipo de coisa. Então, fora da gente, vocês vão sucumbir. Aqui com a gente, vocês estão protegidos por balas. Lá fora, as balas vão te atingir. O que aconteceu? Era tudo pastel de vento. Assim como o olavismo é. 98, 99% aí da turma aí está sendo enganado. Esse bando de espertalhão. Eu não sei, eu acho que esse briguete aqui, não vou apostar que ele está entre os espertalhões mesmo, né? Porque é só truque, né? É isso aí. Isso é gaslighting, tá? Quem tiver acesso ao conteúdo lá, ao texto Solidão do ex-lavista e quiser ter, inclusive, discutir depois o conteúdo lá dentro, vai ver que é tudo isso aí, né? Só instilação de quê? De senso de impotência nas pessoas a partir de muita manipulação, né? Para fazer as pessoas se sentirem incapazes, né? Pouco íntegras, né? E com assim, até questionarem a própria mente, né? E com medo de ficar sozinha, porque está aí também instilando aí o viés da conformação, né? Fique com o nosso bando, senão você vai ficar sozinho, abandonado. Mas no fundo, era igual o William Owling falou no livro que ele escreveu sobre a Synanon. Depois de você sair do grupo, passa a fase dos linchamentos aí, que esses caras vêm perseguir, você vai ver que o quanto que, na verdade, esse grupo só te atrasou. Tirando os espertalhões, né? Os poucos aí, poucas dezenas que se dão bem em cima de um bando de trouxa. Beleza? Valeu, gente. Um abraço.